escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. A Bíblia nos fala que há um fruto do Espírito que se opõe às obras da carne. Nós vemos que esse fruto ele tem várias características, né? Nós vemos que o fruto ele é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, há várias características desse fruto do Espírito. Hoje nós vamos estar falando de dois dessas características, que é a bondade e a benignidade. Então, a nossa lição de hoje, que é a número 9, ela tem como título Aproveitando as oportunidades, exercendo a benignidade e a bondade. Como texto base, nós vamos estar trabalhando com 3 textos da Bíblia. O primeiro deles está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O interessante aqui desse texto é que a palavra feitura é poese, ou poiesis, e que é de onde deriva a palavra poesia, poema. A ideia, portanto, de Paulo aqui é que nós somos um poema de Deus, um poema escrito, criado, o escrito em Cristo Jesus, e para uma finalidade, para boas obras, boas obras que Deus preparou desde a eternidade para que nós andássemos dela. Outro texto básico está lá na terceira epístola de João, no versículo 11, diz: amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então aqui, João escrevendo, ele diz que nós não devemos imitar aquilo que é mal. Aqui o termo que é utilizado para imitar, imites, é mimetai, de mímica. Ou seja, não imite, não faça igual aquilo que é mal, mas somente aquilo que é bom. E ele vai dizer que quem pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. É lógico, João não está falando aqui que as boas obras são responsáveis pela salvação. O que João está falando é que as boas obras evidenciam a salvação. Quando nós somos salvos, nós devemos e queremos praticar boas obras. E aí nós temos o outro texto básico, está lá em Gálatas 6, 10, diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, com base nesses textos e outros que nós vamos estar lendo, nossos objetivos dessa lição é, primeiro, compreender que a bondade e a benignidade devem estar presentes na vida daqueles que são transformados por Cristo. Não dá para eu falar em fruto do Espírito onde não há bondade e não há a benignidade. E nós vamos ver que são duas características que são muito próximas e estão interligadas. Para que eu manifeste o fruto do Espírito, eu tenho que ter bondade e eu tenho que ter benignidade. E o segundo objetivo é que praticar a bondade todos os dias e em todos os lugares. Ou seja, nós como cristãos temos que praticar a bondade todos os dias, em todo o momento, em todo e qualquer lugar. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje, e nós vamos trabalhar a partir do conceito do que seja efetivamente benignidade e bondade. Ou seja, a nossa primeira pergunta é: o que é a benignidade?
né? E quando eu falo de benignidade e bondade, eu estou falando de termos que são sinônimos, né? Porque à primeira vista parece que são termos sinônimos, né? São ideias semelhantes, né? E, na verdade, nós temos dois conceitos que estão ligados, mas que são totalmente distintos, né? Sobre determinado aspecto que nós vamos ver, né? O primeiro é a gente falar do conceito de benignidade, né? Benignidade seria o desejo sincero de felicidade para os outros, uma disposição interna que é criada pelo Espírito Santo. E aqui nós estamos falando da benignidade sobre a ótica do que a Bíblia diz que ela é, né? Não um conceito humano, filosófico, sociológico, antropológico de benignidade. Nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz, é um conceito teológico, né? Então é um desejo sincero, e, portanto estamos falando de algo que está interno à pessoa, de felicidade para os outros, uma disposição interna criada pelo Espírito Santo. Então a benignidade, como uma característica do fruto do Espírito, é algo que é construído pelo Espírito Santo em nós, né? Não é, portanto, uma disposição natural do ser humano, né? Mas é algo que o Espírito constrói em nós. Faz com que sejamos sensíveis às necessidades física, emocional e espiritual das outras pessoas. Então, a benignidade expressa justamente um elemento interno, né? É aquele desejo, né? Aquele pensamento ou aquela vontade de buscar a felicidade dos outros, né? É, portanto, algo que está internamente e é construído internamente pelo o Espírito Santo, né? Agora, quando eu falo de bondade, a bondade seria a benignidade em ação, né? Então, a bondade ela vai envolver ações deliberadas que são úteis para as outras pessoas. Eu transformo, portanto, na bondade, eu transformo a benignidade em ação, né? Eu pego na bondade e pratico aquilo que está como disposição interna, né? E aqui eu até coloquei uma imagem, né, de uma criança ajudando outra. Então, a benignidade é querer ajudar. A bondade é efetivamente ajudar, né? Portanto, eu pratico ações que são deliberadas, ou seja, são pensadas, ações pensadas, né? E que efetivamente são úteis para as outras pessoas, né? E é interessante que Aristóteles, né, o filósofo, já falava, né, da phronesis, né, como a sabedoria prática, né? A prudência presente em processos de deliberação, decisão e ação, né? Então, a bondade, portanto, é essa sabedoria que é aplicada na prática. Eu não fico simplesmente na teoria, né? Eu aplico no meu dia a dia, nas minhas relações, né, nas minhas decisões, né, como motivo, né, o motor das ações que eu pratico, né? E aí eu tenho, por exemplo, lá no Salmo 119:11, né, um texto bem conhecido, diz: guardo no coração as tuas palavras, né? Então nós vemos aí nessa ação de guardar, talvez uma manifestação da benignidade, né, no sentido de que eu estou internalizando algo interno a mim, né, que consiste no ato de guardar as palavras de Deus. Mas aí vem o correspondente prático, né, que é o eu não pecar contra ti. Aqui, obviamente, eu estou falando de uma ação no sentido negativo, né, de não fazer algo, né? Mas a gente vê, né, nesse sentido, que o cristianismo não é puramente teórico, né? Ele também é prático, né? A gente não pode falar que o cristianismo ele é apenas prático, né? Isso é um equívoco, né? E por quê? O cristianismo tem um aspecto teórico, né? Não dá para eu ter uma prática cristã sem eu conhecer quem é esse Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, qual o plano de Deus para a minha vida, né? Então, o cristianismo ele pressupõe, obviamente, um conhecimento a partir da Bíblia, né? Mas esse conhecimento ele tem que se tornar em vida prática, no dia a dia, né?
Lá em 1 João 3,16 nós vemos: nisto conhecemos o amor de Deus, o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. A gente tem vários textos na Bíblia falando que Deus nos ama. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, mas esse amor ele não foi meramente teórico, ele se manifestou, como aqui 1 João 3,16 diz que Cristo deu a sua vida por amor de nós. Então, o amor que, embora tenha nascido no coração de Deus, ele se tornou realidade nas nossas vidas. E aí 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o nosso conhecimento do amor de Deus, ele tem que se transformar em realidade nas nossas relações com os outros. E aí nós vemos também, lá em 1 João 3,18, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O cristianismo, portanto, não é dizer que eu sou cristão. O cristianismo é viver como um cristão. E lembrando que a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Então, amar não é simplesmente dizer que eu amo, mas é eu viver esse amor. O amor, na ótica cristã, é um conceito prático, que começa lá do conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é e de que Ele fez na nossa vida, para se tornar algo na nossa prática do dia a dia. E Efésios 5,2 diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, esse amor é algo que a gente anda, e a ideia de andar expressa um movimento, algo que se manifesta no nosso mundo físico. E aí o texto de Efésios fala: andar em amor, ou seja, usam esse amor em prática no dia a dia. E por quê? Porque também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ou seja, o amor de Cristo não foi meramente teórico, ele se manifestou em uma entrega efetiva, real, concreta, histórica por nós. É assim que nós temos que viver. E aí, Colossenses 3,17 também traz outra premissa, outra diretriz para a nossa vida. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, ou seja, aquilo que você pensar, aquilo que você expressar em palavra, como uma manifestação da linguagem, do pensamento através da linguagem, mas também naquilo que você age, do modo como você age. Você tem que fazer, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A vida cristã, portanto, ela não é uma vida meramente contemplativa, teórica. Não basta simplesmente você ir na igreja, infelizmente nessa época de pandemia a gente não tem podido se reunir, mas não basta ir na igreja ou você manter uma relação com seus irmãos se aquilo que você faz não se transforma em uma efetiva ação de manifestação de amor pelos irmãos. Quer dizer, o cristianismo ele não tolera simplesmente um nominalismo, você dizer eu sou cristão, eu amo a Cristo, se na sua prática, no seu dia a dia, isso não é uma realidade. Então, a vida cristã, ela é uma vida prática, ela é uma vida teórica, a gente não pode esquecer isso, porque nós partimos de uma realidade exposta na Bíblia. Não existe cristianismo sem Bíblia, sem conhecimento sincero e verdadeiro do que é a Bíblia. Infelizmente, a gente tem visto muitos cristãos que buscam viver uma pseudo-vida cristã fora da Bíblia. Não, nosso ponto de partida é aquilo que a Bíblia diz: quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem nós somos nesse plano de Deus.
a Bíblia que expressa aquilo que Deus quis falar sobre Ele mesmo, aquilo que Deus quis revelar sobre Ele mesmo, né? Mas toda essa revelação, ela tem um propósito de que nós transformemos todo esse conhecimento em vida, né? E aí, o primeiro ponto, né, é o fato de que nós devemos imitar Cristo. A vida cristã, portanto, ela tem um paradigma, ela tem um ponto de partida, né? Ela tem um exemplo, né? E esse exemplo é Jesus, né? Vida cristã não é imitar um pastor, um líder de igreja, um cantor gospel famoso, né? Mas a vida cristã, ela é viver imitando aquilo que Cristo fez, né? E aí nós temos lá em Efésios 4:32, né? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo vos perdoou, né? E é interessante que Efésios 4:32 é o último versículo do capítulo 4. E aí, o primeiro versículo do capítulo seguinte começa com essa frase: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quer dizer, a gente tem que ser uns para com os outros benignos, né? Por quê? Porque assim nós estaremos sendo imitadores de Deus como filhos amados. Então, o nosso ponto de partida é imitar aquilo que Cristo faz. E aqui eu coloquei a imagem de um mímico, né? Porque a palavra no grego utilizada para imitadores é mimetai, né? Que é mímica, né? A gente tem que fazer exatamente aquilo que Cristo fez. É interessante aqui porque nos mostra que não há margem para interpretações humanas daquilo que Deus fez, né? Aquilo que Cristo disse que é correto e aquilo que Cristo viveu, né, como expressão da vontade do Pai, é isso que nós temos que fazer, né? Não basta, portanto, a gente achar que Cristo viveu de tal forma e buscar viver uma vida cristã de acordo com aquilo que nós achamos que é correto. A vida cristã não tem um ponto de partida, né, que é o exemplo que Cristo nos deu, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? Sejam, portanto, mímicos de Deus como filhos amados. Façam exatamente aquilo que Cristo fez, né? Vivam o exemplo que Cristo nos deu, né? Não há, portanto, margem para achismo na vida cristã, o que você acha que é correto ou não, mas aquilo que efetivamente Deus nos diz que é o correto. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, nos diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? À primeira vista, né, você pode falar, bom, parece que há um certo contrassenso, né, desse versículo com o que foi comentado antes. Eu tenho que ser imitador de Jesus, né? E como imitador, e aí lembrando que a palavra é mímico, né? Ou seja, não há margem para subjetividade humana, para aquilo que eu acho, né? Ou para aquilo que qualquer indivíduo fala. Como é que Paulo vem agora e fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo? A ideia aqui, que Paulo está falando, não é que a gente tenha que imitar efetivamente a Paulo, né? Mas o que Paulo está falando, olha, naquilo que eu efetivamente imitar Jesus, né, também façam isso, né? Paulo não está falando que nós devemos imitar ele em toda e qualquer situação, né? Paulo não se coloca como um padrão de conduta, mas o que ele está dizendo é o seguinte: em tudo aquilo que eu fizer e que efetivamente esteja imitando a Jesus, façam a mesma coisa, porque assim vocês vão estar imitando aquilo que Jesus fez. Então, Jesus, ele sempre é o padrão, né, daquilo que nós devemos ter na nossa vida. Aquilo que Jesus fez, como ele era, como ele agia para fazer a vontade do Pai, nós devemos imitar Jesus em cada detalhe, né? Em cada coisa que ele fez. Nós devemos ter Jesus como
o nosso parâmetro. E aí surge a pergunta, né? Bom, eu tenho que ser benigno e bondoso para quem? Eu tenho que pensar, ter o pensamento buscando sempre aquilo que é o melhor para o outro, e eu tenho que transformar esse pensamento em uma ação, né? Mas para quem? Para quem eu tenho que ser benigno e bondoso? Né? Bom, para a gente entender isso, vamos ver mais ou menos o que o mundo pensa. Né? E aí eu trouxe duas frases, uma de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, ele diz que quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. E a ideia de que nas nossas relações eu tenho que aprender a desprezar o outro. E aí nós temos uma outra frase, né, de Sófocles, na peça Édipo Rei, que diz o seguinte: rejeitar um amigo fiel, penso eu, equivale a desprezar a própria vida, esse bem tão precioso. Né? Então, nós vemos que mais ou menos é esse o pensamento do mundo. Né? Eu não posso rejeitar o meu amigo, eu não posso desprezar o meu amigo, ou aquele que me faz bem, né? Enquanto aquele que me faz mal eu tenho que desprezar. Né? A Bíblia nos traz um conceito distinto. Ser benigno e bondoso não é somente para aqueles que nos respeitam e que são benignos e bondosos para comigo. Desprezar, eu não posso desprezar aqueles que me desprezam. A Bíblia nos traz uma resposta muito diferente disso. O primeiro ponto que eu quero trazer é que eu tenho que ser benigno e bondoso primeiramente para com a minha família. 1 Timóteo 5,8 nos diz: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Talvez você já tenha percebido ou visto algumas pessoas que são muito bondosas, benignas nas suas relações sociais, mas que você sabe que dentro de casa é o cão. O que Timóteo nos coloca é que quando a pessoa não tem cuidado com aqueles que são da sua própria casa, ou seja, da sua própria família, isso equivale a negar a fé, e ser pior do que o descrente. Nós, como cristãos verdadeiros, temos que primeiramente ter cuidado com os da nossa própria família. É importante a gente lembrar que a família bíblica, não a família tradicional, não a família moderna, a família bíblica que não se confunde com o conceito de família tradicional, nem com o conceito de família moderna. A família bíblica é um projeto de Deus. E, portanto, é onde nós temos o dever de, inicialmente, primeiramente, exercer essa benignidade e essa bondade. É o lugar que Deus nos colocou para que nós manifestemos o fruto do Espírito. Infelizmente, há muitos cristãos que negam isso, negam os cuidados e a benignidade e bondade para com as próprias pessoas da família. E acabam, muitas vezes, escondendo isso, ou maquiando isso com uma vida ativa dentro da igreja. Isso, Timóteo nos fala que a pessoa que nega cuidados às pessoas da própria família é uma pessoa que nega a sua fé e que é pior do descrente. Então, para quem ser benigno e bondoso? Primeiramente, para com os da nossa própria casa, da nossa própria família. E aí, Paulo também diz, para quem ser benigno e bondoso? E aí, Gálatas 6,10, esse BJ aqui, eu trouxe o texto da tradução da Bíblia de Jerusalém. Ele diz o seguinte: por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. Então, Gálatas é bem claro: enquanto nós temos tempo, ou seja, enquanto nós tivermos oportunidade,
enquanto as oportunidades surgirem, enquanto nós estivermos vivos, porque estar vivo é ter oportunidade de praticar o bem, né? Nós temos que praticar o bem com todos, mas sobretudo com os irmãos da fé, ou a nossa tradução, né, na família da fé, né? E não adianta também eu ser uma pessoa benquista na sociedade, né, com uma pessoa bondosa, com uma pessoa amorosa, com uma pessoa que tem preocupação em cuidado com os outros, quando em relação aos irmãos da fé, né, eu tenho raiva, eu tenho ódio, né, eu deixo questões eclesiásticas, questões políticas ou qualquer outra questão me separar dos irmãos, né? Paulo é bem claro: enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé, né? A gente tem que ter a ideia, o conceito claro de que Cristo deu a vida pelo nosso irmão, né? E, portanto, nós devemos também praticar especialmente o bem para com eles, né? Não adianta eu simplesmente criar uma imagem pública de que eu sou uma pessoa boa quando dentro da igreja, né, eu não tenho cuidado, não tenho respeito e não tenho amor para com os meus irmãos na fé, né? Isso passa a ser também uma falsa religião, né? Uma religião no qual o centro passa a ser eu mesmo, né? Eu quero criar uma imagem pública, eu quero que as pessoas me admirem, né? E eu não quero me sacrificar em prol do meu irmão, né? Então, para quem ser benigno e bondoso, primeiramente para a nossa família, depois para a família da fé. Mas aí não para nisso, né? Para quem ser benigno e bondoso, né? E aí a Bíblia nos fala que para com todos, né? 1 Tessalonicenses 5,15 diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, né? Algo bem fácil de fazer, né? Aquela pessoa que te pisa, que te humilha, você ter que retribuir com o bem, né? É lógico que eu não estou falando aqui de algo que é fácil, né? O que eu estou falando aqui não é algo simples de fazer, né? E o que eu estou falando aqui, de certo modo, e vocês vão entender, né? Eu vou explicar, mas também é algo impossível de fazer. Mas como assim? Não é algo fácil, é algo impossível. É algo impossível de fazer se você quiser fazer como homem, como mulher, né? Mas quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, né, Ele pode transformar a sua vida e transformar o seu agir, né? A Bíblia nos fala que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, né? E como é que eu posso retribuir o mal com o bem, né? É quando eu entendo que Deus é quem pode mudar a minha vontade e que pode mudar o meu agir, né? E nós temos como cristãos, né, essa responsabilidade de manifestar o fruto do Espírito, a benignidade e a bondade, né, retribuindo a todo aquele que nos traz o mal com o bem. E aí nós temos aí em Romanos 12, 20 e 21, diz o seguinte: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quer dizer, manifestar o fruto do Espírito, essas características do fruto, que é a benignidade e a bondade, é vencer o mal com o bem. É mostrar que há algo mais importante do que simplesmente aquilo que as pessoas fazem conosco, né? Do que aquilo que qualquer pessoa faz conosco, porque nós lembramos que, apesar de tudo que nós fizemos para Deus, né, Deus teve misericórdia para conosco, Deus mostrou o seu amor, né? Um amor que não ficou simplesmente no âmbito teórico, né, mas foi um amor que se manifestou na cruz de Jesus, né? E é isso que nós temos que mostrar ao mundo, né? Que nós somos filhos de um Deus, né,
que nos amou não apenas de forma teórica, mas, sobretudo, de forma prática. Então, algumas conclusões, né, do que nós vimos até agora. Primeiro, a vida cristã ela é teórica e prática. Ela pressupõe um conhecimento desse Deus através da Bíblia, mas também ela exige que esse conhecimento se transforme em vida prática, né? Prática que é a transformação da realidade de tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz. É isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Entender que, assim como Cristo se entregou por nós, assim também nós devemos fazer pelos nossos irmãos. Que Deus nos ajude a viver de uma forma digna da palavra dele.